E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje do nosso podcast, a gente vai continuar falando, a parte 2, sobre mundos virtuais. Infelizmente, no último episódio a gente não teve como falar sobre tudo o necessário para pelo menos tocar todos os pontos mínimos nesse tema. Obviamente, lendo o livro você vai aprender mais, mas é importante que eu fale sobre outros temas com mais detalhes. E uma coisa que eu não consegui falar no primeiro, por exemplo, que eu queria já começar com ele, é algo mais detalhado sobre um paper do Johannes Oscarsson, que foi contratado pela CCP, que é a empresa do EVE Online, que é um jogo MMORPG que tem uma economia extremamente complexa. A gente vai ver porquê. E que descreve como. E era um filósofo que escreveu isso, e ele descreve como o sistema econômico do EVE surgiu e como que ele se desenvolveu. E ele é um exemplo para outros jogos também, embora ele seja mais diferente, né? Então, como eu disse no outro podcast, nesse jogo você tem sua nave, né? Hoje em dia você tem as profissões que você escolhe. Você pode ser um mercenário, você pode ser um produtor, um empresário, né? Você pode ser alguém que minera, que faz recursos, que pega recursos e transforma em equipamentos, que constrói coisas. Tem diversas profissões, mas inicialmente tá na descrição o link do paper, ou pelo menos a referência. E é estranho porque eu não consegui achar referência para baixar recentemente no Google. Eu tive que. Eu nem sei como eu baixei, sinceramente. Tive que forçar bastante para achar. Então, você pesquisando com a referência de baixo, tem como você achar, principalmente se for no Google Scholar. Mas foi difícil de eu baixar de novo. Mas, então, no começo ele vai dizer que no começo do jogo, mais ou menos, 2003 no caso, as pessoas que foram entrando no jogo pra ver como que era e tal, você poderia ter sua navezinha e começar a coletar minérios e tal, de asteroides. E eles vão descrever como as pessoas começaram a ser coletores, né? Em bandos, né? Ou sozinhos, coletores de recursos para construir coisas e tal. Não tinha ainda muitas coisas para se fazer no jogo, provavelmente não tinha batalhas. E depois esses coletores individuais começaram a fazer sociedades tribais. Então, corporações foram formadas e, obviamente, tem os líderes de cada corporação. Essas corporações movimentavam diversos recursos e que hoje em dia vale dinheiro na vida real, né? Então, esses jogos é importante lembrar, ressaltar que a gente fez no outro podcast, que o dinheiro que você ganha no jogo vale na vida real. Então é algo extremamente importante pra gente entender como que o RMT funciona nesse sistema, né? Nesse ambiente. Então, no caso, o preço da moeda do jogo, que é o ISK, que provavelmente tem a ver com o nome, tem a ver com a moeda Escandinávia aí, que é um país que é criado o jogo, que é o EVE Online ISK. Ele tem variado em 2022 de 30 a 34 dólares. No momento é 31, mas vai variando com o tempo, né? Com relação ao dólar. Isso, no caso, é 5 milhões de ISK. Então, 5 milhões de ISK é igual a 31 dólares na vida real. O jogo não permite RMT fácil, mas um player ou outro vai conseguir sim vender uma conta ou vender sim coisas, embora não seja totalmente justo fazer isso, né? Alguns jogos não permitem. O que é estranho, tem até um paper relacionado a isso. Eu vou tentar deixar na descrição que tá no livro. Que fala que normalmente quando você tem jogos que permitem RMT, né? Permitem que você converta o dinheiro do jogo para o dinheiro da vida real. Você tem na verdade mais players jogando. Porque eles têm um incentivo maior. Que até os players começam a viver do jogo, né? Como muitos outros jogos isso acontece, como Tibia, World of Warcraft,
pessoas jogam o jogo o dia todo e fazem a sua renda a partir dele, né? Se elas forem boas jogadoras, elas conseguem tirar uma rendinha, né? Tinha até um caso que eu vou ter que citar depois, provavelmente na parte 3, quando eu vou falar mais da parte do trabalho que as pessoas têm nesses mundos virtuais, né? Nesses jogos. E algumas pessoas da Venezuela, por exemplo, que estavam ganhando uns $200 por mês ou 300 e estavam sustentando a família durante a crise com o dinheiro do jogo que eles convertiam para bitcoins. Então, tem essa questão de que famílias estavam sendo sustentadas por pessoas que jogavam esses jogos, né? Então, embora não seja tão simples. Então, voltando ao Evoline, né? Ao paper. Coletores, né? Começou, bandas de coletores, sociedades tribais cada vez mais se proliferando até civilizações, né? Então, se você for ver o mapa do Evoline e as regiões, você vai ter um sistema muito complexo com diversos milhares de jogadores e que tem as suas profissões, cada corporação tem a sua função, tem até bancos de investimentos no jogo, embora teve um banco que eu vou falar posteriormente no terceiro episódio que roubou o dinheiro dos jogadores. Então foi uma treta aí, que a pessoa investia dinheiro nesse banco de investimento e de novo esse dinheiro tem valor na vida real também. E aí o cara, simplesmente o dono, sumiu com o dinheiro, fechou e não devolveu nada pra ninguém. E o problema é que nesse jogo eles encorajam essa questão de traição ou pirataria, de você pegar entre os outros. Então acaba que tem a questão se isso é legítimo ou não. Às vezes o jogo tem que intervir. Eles têm a EULA, que eu citei no outro vídeo, que é o contrato social deles, né? Entre aspas. Embora o governo do EVE Online seja diferente. Então, no geral, são civilizações com corporações, alianças, né? Que tem batalhas que simplesmente valem milhões de dólares, né? Então, tem um custo, assim como em outros jogos também, batalhas tem um custo. E tem notícias relacionadas ao EVE Online que mostra o quanto que algumas batalhas custaram, né? Na IGN, por exemplo, tem o título é EVE Online Breaks its Own Guinness World Record, do Joseph Knopf, em 2021, falando sobre uma batalha com 5.000 players entre duas facções, que é a Papi, Ives Papi e o Império. E aí teve uma batalha aí que custou um dinheiro absurdo para cada um, né? Eles vão dizer que previamente o custo da batalha em dólares por essa batalha foi de $302.000. O custo da perda na batalha, na verdade. E se você for ver o jogo, eu já joguei hoje online. Eu fiz as funções de cada facção e tal. Mas eu posso dizer que eu nunca participei de uma batalha, né? E você vê, é difícil de entender porque é muita coisa acontecendo. Eu sinceramente, quando eu jogava em UV Online, era mais pela questão de mineração e tal. E eu tava jogando pra escrever o livro. Eu vi uma necessidade. Eu já conhecia o jogo, né? Mas eu vi uma necessidade de jogar. Tem muitos artigos acadêmicos no nível online, né? Você pesquisa no Google Scholar, você vai achar um número absurdo de artigos nesse tema. Talvez em jogos online é mais conhecido. Então, pensa, uma aliança que perdeu $302.000. É como se uma empresa perdesse $302 em itens, né, que foram destruídos. Então, tem essa questão de que o que é dinheiro, né? Por que um itemzinho que você farma no jogo vale dinheiro?
E a gente pode discutir isso na teoria de trabalho virtual, da relação de trabalho, né? Porque aquilo lá é custoso, não é fácil de você conseguir aqueles equipamentos, você tem que gastar recursos, de repente pagar dinheiro da vida real para comprar itens, tempo. Você tem que ter uma estratégia que permita que você consiga maximizar o seu lucro com menos perdas possíveis para você fazer as missões, quests, pegar itens, construir coisas. E tem coisas que demoram para ser construídas, né? Meses, anos para ser construída no jogo. Então, obviamente, não é tão simples assim, né? É um trabalho. O trabalho virtual é um trabalho, entre aspas. Embora não seja um trabalho registrado, blá, 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 mas ele é um trabalho, ele gera um lucro. E se ele gera lucro, ele pode ser considerado trabalho até. Tanto que players ganham dinheiro no jogo, né? Outra coisa que é importante citar após isso, né? O paper ele vai discutindo as questões do governo. E o principal como o governo foi instituído no EVE Online, né? Então, desde 2001, antes do jogo ser lançado em 2003, já tinha essa ideia de ter um governo formal e representativo no EVE Online. E como eu disse no último episódio, eles escolheram, né, a democracia deliberativa, que eles vão descrever como uma solução de governança híbrida que combina o consenso dos decretos, né, com uma autoridade representativa, que no caso é a CPP, né? Então, CCP, que é a empresa do jogo. Nesse sistema, cada indivíduo é considerado igual e tem o direito de voz, de opinião, que tem relevância tanto contra os outros, né? Então, eles queriam que os jogadores que fossem eleitos de forma democrática, né, por votos online, eles tivessem realmente voz no jogo e tivesse realmente uma representatividade de diversos áreas do mapa do jogo, que tenha pessoas de várias facções dentro de uma. E no caso da democracia deliberativa, você tem que ter várias partes do povo, né, diferentes, para representar todos, o povo como um todo. E eles implementaram esse conceito e tal. É bem legal. Outra coisa que eles falam na página 12 é a teoria política e o caso para o Conselho Democrático eleito no nível online, né? Eles vão falar sobre como isso aconteceu, eles vão até citar que em 2006 eles contrataram um economista que tinha PhD, né, para ser diretor do Banco Central do EVE Online. Aí você pode falar, mas para que eles contrataram um economista para trabalhar no jogo, para analisar o jogo? Ele vai dizer, né, que a responsabilidade dele era monitorar o estado econômico do EVE Online, analisar os dados de marketing do mercado e todo semana cada, não sei como falar em português, é Q1, Q2, Q3 e Q4, que é o semestre, acho, bimestre ou semestre. A cada bimestre fazer um relatório sobre as condições monetárias desse sistema desde 2006. Então pense, em 2006 isso é visionário, né? E hoje em dia tem esses reportes ainda no EVE Online. Então eu tô pegando aqui o de junho de 2022, que é o mais recente. E aí, por exemplo, tem aqui, até fiz um vídeo no canal sobre isso, né? Em julho de 2022, a produção versus destruição versus mineração de produtos. E aí eles mostram um gráfico falando isso, né? Você pode pesquisar facilmente no Google e achar. O sumário de dados econômicos chave por região, como destruição em regiões como Aridia, The Curse, e destruição é destruição de coisas, né? Por exemplo, Delve foi a maior em Gênesis. As regiões do EVE Online, tem um mapinha lá. E no EVE você tem que viajar de área para área, né? E tem um custo, demora pra você fazer isso, né? E até tem missões que você faz de transporte, que também facções também fazem, que você tem que transportar coisas, você tem que ter cuidado com inimigos, né? Que vão querer te destruir. Às vezes você tem que levar arma também, senão você já era.
Tem aqui o valor de mineração, que os 3 maiores foram o Domain, Aridia e Delve. Exportação de itens, que o maior foi o Delve, Essence e Genesis. Importação, que foi o maior foi o Essence e o Genesis. Recompensas de NPCs foi a Delve. E a Germinate e produção foi a Delve, né? Então dá pra ver que os indicadores da Delve e da Genesis são bem altos. Então, são regiões... Não, na verdade tem aqui mais embaixo. Não, desculpa. Eu tava vendo só a parte de cima. Aqui embaixo a gente tem aqui os indicadores mais altos de lucro. Foi da Forja, que é uma área no Eve. O Vale do Silêncio, Veil of Silent. E a Citadela. É um indicador maior que eles, né? Principalmente na questão de exportação e importação, Forja, Citadela e o Vale do Silêncio. Não, desculpa. Não, na importação e exportação foi mais a Citadela e a Forja. E produção, a Citadela, a Forja. Não, desculpa, só a Forja e Delve. Então você consegue ver que regiões estão fazendo mais lucro, né? Que obviamente vão ter mais poder. E outros gráficos aqui. Asteroides minerados por região ao longo do tempo. Gás minerado pela região, que também se pode vender e pode usar. Gelo minerado por região ao longo do tempo. Então, diversas coisas que são relacionadas a cada região, né? Tem, por exemplo, o tanto de transações por região em milhões de ISK. Dá pra ver, por exemplo, que Feitabolis foi a região com mais lucro, com 660 milhões de ISK. E a Cat foi a que menos teve lucro, né? Que teve lucro negativo. Quer dizer, que teve uma balança de... Não é lucro. Uma balança de transações negativa. Que é o volume total de barcos... Barcos não, de naves e itens entrando na região ou que saem da região. Então, no caso, Feitabolis foi a região que mais saiu produtos. E a Cat foi a que menos saiu, né? Foi negativa. Então... E vários outros dados também aqui de importação, somente de importação, né? Mostrando aí que a Citadela também tá ganhando importação e exportação, e a Forja, principalmente, né? Parece que eles são bons em produção, essa região, que eu não conheço muito, essa região. Tem também o índice econômico desde 2004 até 2022. O índice de consumo, provavelmente. Então, e parece que o preço de minérios aumentou em 2020 muito, tipo, absurdamente. Eu não sei porquê, mas o preço de minérios aumentou de forma bem grande, né? Isso dá pra ver que não é estável, obviamente, mas o preço das coisas não é tão divergente assim do normal. Mas o preço de minérios recentemente aumentou bastante nesses últimos 2 anos, né? Enfim, tem mais coisa também. Aqui, do último indicador, que mostra até um mapeamento das áreas, é a maior reserva de roubos de banco. Ou roubos de banco literalmente. Então, o jogo encoraja que você faça isso também. Tem os caras que são os piratas. O banco obviamente vai ter suas defesas de investimento, ou seja o que for. E tem aqui a roubo por traição, parece. E a roubo de forças externas. E no geral, dá pra ver quais que foram, né? Tem a sigla de cada um. O RP7KL, por exemplo. A J65N. Enfim. Que são bancos que foram roubados em 2022.
E outros dados também você pode pesquisar facilmente, só tem que pesquisar em inglês, né? Economic Report EVE Online. Eu vou deixar na descrição também. Então esse é um exemplo de uma economia complexa que é analisada por pessoas qualificadas do ponto de vista econômico, por analistas econômicos que criam relatórios semestrais, bimestrais sobre a economia desses jogos. Então não é algo simples. Jogos online, eles não são mais joguinhos como EVE Online, entre outros. Então é importante que a gente entenda que leis nesse sistema também são importantes para proteger as pessoas que jogam esses jogos de serem, por exemplo, vamos supor que alguém rouba um item num jogo, no EVE Online, por exemplo, aqui numa conta, e rouba essa pessoa. Vamos supor que os itens da pessoa valem $100.000, vamos supor. Uma pessoa que joga bastante e tal. Você acha que deveria ficar por isso mesmo? Afinal, são só itens no jogo virtual. Porém, esses itens valem dinheiro. Se alguém tivesse um carro que valesse $100.000, obviamente, se ele for roubado, ele pode registrar no boletim de ocorrência e isso vai ser investigado. Mas um jogo, no Brasil ou talvez em outros países, não tenham leis. Na Coreia, por exemplo, tem. Na China, porque já aconteceu várias vezes isso. Nos Estados Unidos talvez tenha mais ou menos. Mas já tem leis na Coreia e na China melhores do que talvez no Brasil com relação aos jogos online. Embora o Brasil é muito forte em questão de usuários desses jogos, né? Mas pode acontecer, já aconteceu. Dependendo do valor estimado, a pessoa tem que ser presa, né? Se alguém rouba, vamos supor que alguém roube suas bitcoins, suas criptomoedas. Você deve ter o direito de ir na polícia e reportar isso, né? Vamos supor que seja 1 milhão de moedas virtuais, né? De diversas criptomoedas. Vamos supor que uma agência de criptomoedas te roube, né? Você tem o direito de ir na polícia e falar contra, né? Por que não com itens virtuais? Então tem a questão do que são leis em mundos virtuais, né? Tem um capítulo que descreve só sobre isso, né? O que são leis em mundos virtuais? Como se ela se aplica? E como eu disse antes, leis em mundos virtuais são aplicadas por forma do contrato social, que é o EULA do jogo. É um contrato que você coloca aceitar na hora que você faz login. E tem um paper do Firefield 2008 que está na descrição, que fala de um jogo chamado Second Life. Vamos sair do online e vamos pro Second Life, que é um jogo tipo The Sims. Aí você pode comprar itens, fazer casas, comprar terreno. É online, né? The Sims dá pra você jogar sozinho, e dá pra você jogar online, de uma forma mais abrangente. E o que aconteceu? O Firefield citou um caso de um cara chamado Mark Bragg, que foi acusado, talvez erroneamente, de usar uma falha, um bug no jogo, para comprar um pedaço de terra automaticamente. Dele conseguir comprar um pedaço de terra com o menor preço de uma forma rápida, de uma forma automática, né? Com um programa que fazia isso, um macro talvez. E o Mark processou a empresa, essa que alterou durante o processo judicial a sua IOLA. Então, durante esse processo, ela alterou o contrato social dela, o contrato do governo que define o jogo, e fez com que os jogadores aceitassem esse contrato na autorização, né? Se autoriza, aceita de novo. E que não fizesse, ia ser banido. E, no caso, ela alterou o contrato para que ele meio que fosse beneficiasse a empresa, em vez do caso do Mark, né? Que tava falando que esse pedaço de terra comprado no leilão foi justo. Então ele processou a empresa judicialmente.
Assim como outros exemplos que a gente vai ver posteriormente. E isso acontece. Tem coisas no governo do jogo que o EVE Online é uma democracia deliberativa, né? Por exemplo. Mas tem coisas na economia do jogo, no governo, na verdade, que a gente pode dizer que a empresa está sendo errada. Que ela está sendo uma empresa idiota que está lidando errado com os players, né? Isso acontece com várias empresas. Na Coreia, na China, a própria Ubisoft do Tibia às vezes nem ligava. Porque não tinha preconceito no jogo, xenofobia contra outros jogadores, como aconteceu em 2006 com brasileiros, né? Que eram constantemente caçados no jogo. E isso aconteceu comigo já, não por causa disso. É que no Tibia eu costumava pedir itens para pessoas. Só que teve uma vez que eu pedi tanto que a pessoa ficou brava comigo e me deu um TED. O que é um TED? Toda vez que você nasce, o cara vai lançar uma magia, né? Pra te achar, que é o Find. Pra te achar usando seu nome, ver as coordenadas da sua localização e pra te matar, no caso. Eu parei de jogar o Tibia original, que a gente chama de global, né? Por conta disso, né? O cara começou a me perseguir. Só porque eu era mendigo no jogo, né? E aí. Só que no caso de 2006, teve uma guerra de duas guilds, né? Que era a Shining Force, que era de gringos, né? De vários países. E a Black Knight de Itajaí, que eram pessoas de escolas ao redor de Itajaí, né? Nem sei onde fica de Itajaí. Mas enfim, escolas ali na região que os caras se juntavam. Os caras iam de bike, chamando as pessoas nas casas pra ir na lan house, né? Jogar. E o Brasil ganhou contra esses caras, né? Em algumas batalhas. Eles conseguiram tomar o servidor de Libera pra eles, por exemplo, em 2006. A Ubisoft estava cagando pra isso. Com certeza ela via o que estava acontecendo no jogo, mas ela não lidava com o problema. E até hoje tem problemas de preconceito no jogo. Sérios, né? De pessoas que ligam para as mães de outros jogadores, ameaçando, falando que o filho tá fazendo coisa errada, enfim. Meninice, né? Criancice. Só que pesada. Então são coisas que a regra do jogo, né? O contato social não funciona. É a questão que eu queria levantar, obviamente. O mundo virtual é diferente da vida real, mas se o Iola, um contato social, não funciona num joguinho online, imagina na vida real, né? Que é um sistema muito mais complexo e com problemas muito mais reais. Então, normalmente IOLAs têm problemas, né? E a empresa pode usar ela de forma errada. As pessoas não leem as IOLAs, obviamente. Então, é uma questão bem complexa. Sobre essa questão do brag, né? Tem um paper do Horowitz 2007 que vai citar sobre brag e Leading Labs. Bragg e os termos de serviço do Second Life demonstram que o compromisso da Leading Labs, que cria o jogo, né, com o direito de propriedade virtual, não é absoluto. O CEO da Leading Lab disse aos usuários que seus bens virtuais não são deles como quiserem. Essa é a questão. Se o dinheiro vale dinheiro na vida real do jogo, se o dinheiro do jogo vale dinheiro na vida real, como o item não é dele? Por mais que a empresa pode dizer que o software é deles. E os itens são propriedades intelectuais deles. Mas o jogador comprou. Vamos supor que o jogador ele tenha na Second Life uma casa, uma conta que vale a mais de $500.000. Isso é pouco comparado ao que tem no jogo. Vamos supor que tem uma conta que vale $500.000. E vamos supor que, erroneamente, eles banem essa conta e a pessoa perde tudo. Vale $500.000. Como que isso não pode ser definido como propriedade? Propriedade da pessoa. Tipo, casas da vida real custam menos que isso. Casas de verdade, casas boas. Então imagina que um objeto virtual, obviamente é virtual, mas é da pessoa, né? Então tem essa questão de definição. O que é propriedade virtual? Como que se define isso? E deveria ser
gente escreve isso daí também no livro, que aquilo que o player detém, o meio como o qual ele detém é para a empresa. Se a empresa falir, ele vai perder tudo. Assim como, por exemplo, se um país fosse invadido, quando a Grécia foi invadida pelos romanos, as pessoas perderam o direito, certos direitos, né? Mas vamos supor um exemplo mais claro. Quando um país, né, no passado, há 3.000 anos atrás, invadia outro país e matava todo mundo e pegava as caras das terras, é como se ele deletasse a pessoa do jogo. É claro que isso acontecia na vida real, né? Infelizmente. Mas tinham países que, os mongóis, por exemplo, saía matando todo mundo, às vezes não, às vezes de repente eles estabeleciam um território. Mas vamos supor que eles tiram a maioria das pessoas do lugar, né? E estabelecem aquela terra pra eles. Então, no caso, a propriedade seria tomada por eles. E seria deles. Obviamente, hoje em dia a gente sabe que isso é algo antiético, injusto e imoral. Então vamos pensar, vamos supor que você tem uma casa que vale $500.000 e alguém vem, aparece e toma ela do lado. O governo, por exemplo. Às vezes o governo faz isso, mas ele te paga talvez um preço menor do que vale, mas enfim. A questão é que a Nintendo Labs é o governo virtual desse jogo. E quando a pessoa ela tem uma propriedade que vale dinheiro na vida real, ela não tem direito sobre essa propriedade. Um direito ditatorial. Obviamente depende do jogo. Mas com certeza é um jogo que o dinheiro vale muito. O dinheiro do jogo vale muito na vida real. Com certeza a gente pode sim dizer que a gente tem que configurar como propriedade virtual, né? Então eu creio que certos itens devem valer como propriedade virtual que tem um preço X. Então, se uma propriedade, por exemplo, você tem um personagem que vale mais de R$ 9.000, obviamente é uma propriedade virtual que deve ser amparada pela lei. Então, se alguém fazer alguma coisa com a sua conta e você souber quem é, você deve reportar a polícia e conseguir seu direito de ressarcimento disso, né? Da empresa e tal. Ele continua, ao mesmo tempo, a Lindelab se reserva o direito de excluir qualquer conteúdo a qualquer momento, por qualquer motivo, ou pegar e vender as propriedades reais desses usuários que a Lindelab acredita estar violando os termos de serviço. Se os usuários quiserem manter direitos de propriedade virtuais robustos, Second Life não é um mundo perfeito. Ou seja, se a empresa um dia decidir que você está fazendo uma coisa errada no jogo, enquanto não está, você pode acabar perdendo tudo e perdendo dinheiro que você gastou na vida real no jogo, né? E de novo, depende do jogo. Mas principalmente jogos como Second Life, propriedade virtual é uma coisa que deveria ser amparada pela lei e não só pela lei do jogo. Essa é a questão. Tem um cara chamado Volanis em 2007 que ele falou, por exemplo, de uma empresa como a MindArc que designou do jogo assim, no contrato, né? Violação do contrato. Se você violar qualquer parte desse contrato, ou documentos que incorpora por referência, sua conta pode ser encerrada, bloqueada ou avisada na forma de bloqueio temporário. Qualquer ação tomada contra sua conta devido à violação é uma decisão final da MindArc. Quaisquer reclamações, itens virtuais, fundos e etc. localizados em uma conta de avatar bloqueada serão perdidos. E aqui é a parte importante, né? Quaisquer transações de fundos pendentes serão revogadas, né? Pensa num jogo. Vamos supor que você tenha R$ 20.000 num jogo. Em dólares você consegue facilmente. Se você jogar bem no jogo, né? Vamos supor um jogo que você consegue um lucro grande, né? Talvez World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Second Life, Tibia, você tem caras com contas valendo bastante dinheiro. Então, contas valendo R$ 10.000 facilmente. Tem contas no Tibia que chegaram a R$ 60.000. Em outros jogos tem até muito mais. Tibia é um exemplo simples e fácil. Mas tem jogos que passam muito mais disso, né? Então, é uma questão que
quando um personagem, por exemplo, no Tibia é deletado e ele vale muito dinheiro, cara, isso é algo extremamente complexo, né? Porque quem que vai ressarcir esse dinheiro? Que a pessoa, às vezes a pessoa nem gastou dinheiro no jogo, ela coletou os itens do jogo ao longo dos anos e o trabalho virtual que aquela pessoa fez, farmando itens, craftando itens, matando monstros, coletando recursos, transacionando com outros jogadores. Essas transações fizeram ele ter um capital. Esse capital vale dinheiro na vida real. Quando você tem um capital que vale dinheiro na vida real, ele deve ser protegido. É como você tem até um banco nesses jogos, né? Acho que essas empresas não deveriam nem ter direito de tirar sem aviso prévio, né? O dinheiro das suas contas no jogo, né? O dinheiro virtual que vale dinheiro na vida real. Essa é a questão. Então, até a própria do Clash of Clans, por exemplo, do Pokémon Go, Angry Birds, vai ter coisas desse tipo. Então, no geral, é algo extremamente complexo, né? Então, a questão, né? O que é propriedade intelectual virtual? E sobre leis em mundos virtuais, eu queria citar uma, uma conversa na obra de Cícero, né? De Legibus, no livro 2, página 34, traduzido pelo Barham. Tá na descrição também. O Marcos falando, eu deveria, portanto, lhe interrogar desse ponto, Quintus, como nós filósofos inquisidores, né? Se um Estado precisa de algo, um desejo que é reconhecido sem um Estado, esse algo não precisa ser algo bom? Aí Quintus responde, né? Sim, é algo muito importante. Aí Marcos diz, agora, um Estado no qual não existem leis, não é por essa razão que ele não é chamado de Estado? Aí Quintus diz, nós devemos afirmar isto. E o Marcos continua, né? Devemos então, portanto, reconhecer a lei como entre as melhores coisas. E Quintus diz, eu concordo inteiramente com você. Essa passagem de mais ou menos 100 anos antes de Cristo, ou menos, do Cícero, né? Mostra essa questão com a importância para a lei para o Estado, né? Um Estado sem leis não é um Estado. E essas leis têm que buscar o benefício do povo, que elegeu as pessoas do Senado, sei lá, nas áreas que representam o povo. Ou coisas também internas, enfim. Mas no geral é o povo que elege as pessoas. Então dessa questão do como que as leis deveriam ser definidas, eu creio que a EULA é importante, porque são empresas. Então as empresas têm que defender o software que elas têm. A gente sabe que é um jogo que tem um sistema político, um sistema econômico de mercado muito grande, com o PIB de alguns jogos passando mais do que de países, porque tem milhares de pessoas jogando no mundo todo, né? Então não é restrito a uma questão geográfica, uma coisa mais geral. E pessoas gastando muito dinheiro no jogo. Tinha pessoa na minha sala da escola pública ainda, que o cara gastava 5 mil reais em jogo. Então pensa, tem pessoas que gastam cartão de crédito aí da mãe e do pai milhares de reais no jogo, então é um mercado muito lucrativo, né? Jogos online, no caso. Então tem essa questão, né? Como definir leis em mundos virtuais, no caso. A gente pode falar sobre esse tema com mais detalhes posteriormente, né? Então, tem outras questões relacionadas a isso, né? Do problemas, por exemplo, com a inflação nesses jogos. A gente pode dizer como assim inflação? O que é inflação? Inflação é quando os preços dos produtos aumentam. Eles podem aumentar por uma escassez
de produtos com uma alta demanda. Então, por exemplo, quando uma cidade no passado era cercada por inimigos, era produzido um cerco, né? Ninguém pode sair, ninguém pode entrar a não ser os inimigos, né? E esse cerco, vamos supor que ele dura um mês. Talvez nenhum cerco dure um mês, mas vamos supor. Como você não consegue transacionar com as outras cidades porque você está inibida pelos seus inimigos, né? Pelo cerco, o alimento começa a acabar. Quanto mais a escassez aumenta, mais o preço deles aumenta. Porque agora a água vai ser cara, pão vai ser caro. Os alimentos mais básicos, arroz, trigo, vão ser caros porque a economia de uma cidade não depende de si mesma totalmente, ela tem que depender de outras cidades também. É uma coisa dinâmica. Então, por que São Paulo, por exemplo, não para de transacionar com todos os estados e com todos os países que ele transaciona? O Brasil, por exemplo. Porque a economia é algo que depende também de outros estados, outros países. De repente você não tem uma produção legal de gás, de minérios, de fertilizantes. Você precisa de outros países para te ajudar, né? Então, no caso, ninguém é uma bolha que não precisa de ajuda dos outros, né? E de transacionar, importar e exportar. No jogo isso acontece quando há uma escassez de itens. O preço de itens pode ser muito alto quando esse item ele é escasso, quando ele é difícil a obtenção, então você tem que ser um level muito alto para conseguir um item, ou quando você tem que fazer uma quest muito específica que dropa o item só para uma pessoa, como no Tibia tem o Ferumbras Hatch, que é bem difícil de conseguir numa quest específica. Tem um tempo para você pegar também, e que valoriza muito o preço, né? Depende do servidor também. E esse preço tem envolvido nele um equilíbrio de Nash nele. O que é o equilíbrio de Nash? Que a gente vai falar em outro episódio, né? Eu tô preparando aí. Dado o número de agentes em um sistema, como num jogo ou como no. Pode ser poker, pode ser qualquer coisa, mas também na economia, com empresas, né? Cada player, né? Cada agente vai ter um número M de estratégias que maximiza o seu lucro e minimiza suas perdas financeiras, né? E esse equilíbrio de Nash é um equilíbrio em que agentes que não cooperam, eles têm um equilíbrio no preço de produtos com relação a, se for varejo, por exemplo, vai ser uma coisa mais geográfica. Online também, mas no caso do jogo vai ser relacionado com outros servidores, né? Então, esse é o equilíbrio de Nash, né? Então, preço, a aplicação não é só para economia, né? Mas a aplicação do equilíbrio de Nash para mundos virtuais, para preço em mundos virtuais, seria que o preço ele se afunila para zero, a diferença em preços de itens com relação a cada servidor. Então, tem servidor que tá tanto, tem outro que tá tanto, mas o preço normalmente parecido, né? E se alguém tem um preço muito alto ou muito baixo, ele não vai conseguir maximizar seu lucro, tem menos suas perdas, né? Então, o equilíbrio de Nash é bem importante nesse contexto também. E tem uma questão de inflação nesses jogos também, com bots, né? Bots aumentam a inflação, porque quando você, por exemplo, imprime dinheiro na vida real, você tem mais dinheiro em circulação. Quando você tem mais dinheiro em circulação, o valor da moeda diminui. O valor da moeda diminui e o preço das coisas também aumenta. Então, uma coisa que as pessoas pensam, os governos devem falar, vou imprimir dinheiro, que eu vou ter mais dinheiro. Não. O dinheiro não é uma commodity que ela tem, obviamente, um decaimento. Depende também da commodity.
O ouro não tem um decaimento tão grande, prata, dependendo do contexto. Teve uma época, por exemplo, que o ouro ficou com preço muito baixo, né? Quando, por exemplo, descobriram as Américas. Eu não sei se é o Adam Smith que cita isso. No livro tem a citação disso. Mas a questão é que commodities não mudam muito assim. Mudam, mas não tanto. O dinheiro muda bastante. Ele não é estável. Quando você imprime muito dinheiro, você tem mais dinheiro no jogo, no seu sistema. A sua moeda decai o preço. E fica mais difícil você comprar. Porque sua moeda vale menos. Agora tudo está mais caro para importação, por exemplo. E as pessoas não querem mais comprar porque tá tudo caro. De coisa importada, né? E no fim, de uma forma complexa, isso pode causar inflação, né? Em mundos virtuais tem a questão dos bots, né? Tem bots no Final Fantasy XIV, tem bots no Tibia, em vários jogos, World of Warcraft. Até o Borsozoni fala sobre isso, que era um CEO da Cipsoft também. CEO não, era um dos caras mais importantes na criação da Cipsoft, que é a empresa que criou o Tibia. O Borsozoni vai dizer que os bots introduzem mais dinheiro no jogo. Porque é mais fácil você farmar com bots. Você deixa o software lá farmando, coletando itens automaticamente. Você vai trabalhar, por exemplo. Deixa lá o dia inteiro farmando. Dorme, tá farmando. Ele farma sozinho. É um robôzinho que farma sozinho tudo. Faz tudo bonitinho, pega os itens, põe no banco. Você pode programar ele pra isso. Tem até um cara que foi no... Acho que alguma coisa Calveira. Que ele foi no Iniciativa Podcast, que é um podcast sobre Tibia. Que ele fala sobre o uso de bots nesse contexto. E que ele criava bots, né? O que o bot faz? Ele introduz mais dinheiro no jogo. E ao introduzir mais dinheiro no jogo, ele acaba criando o problema que eu falei. O valor da moeda cai. A inflação de itens aumenta, principalmente porque o bot não consegue só muito dinheiro, ele consegue muito item também. E mais itens difíceis, dependendo do cara que tá rodando o bot, não é só um cara. É tipo, N pessoas, então vamos supor, centenas de pessoas, milhares de pessoas rodando bot no jogo. Então você vai ter um número de dinheiro, de itens aumentando no jogo, o que vai fazer o preço dos itens decair, porque você tem um número de commodities maior. E você também vai ter a moeda baixando, né? A economia do jogo fica um lixo. Então, tudo fica mais caro, itens, tudo. E alguns jogos, alguns servidores desses jogos também é muito comum ter monopólios também. De facções grandes terem controle total dos preços dos itens, né? O que pode criar uma inflação que seja sintética, né? Seria um termo para uma inflação criada propositalmente por quem tem muito poder. Aumenta o preço dos itens. Então, é tenso. E o Yamaguchi, tá na descrição, ele fez uma pesquisa com relação a um jogo do Dragon Ball MMORPG. Nunca joguei. Ele também analisa no Pokémon e no Final Fantasy VI. E ele introduziu um termo também chamado IGC, que é In-Game Currency, que é um dinheiro que segue no jogo. E aí no caso ele fala que tem formas de reduzir a inflação nos jogos, que é reduzir o número de monstros no mapa, deixar eles mais fracos, né? Aumentar o preço de serviços de NPCs, separar atividades para passar de nível e adquirir itens, ajustar o sistema de renda, ou regular a hora laboral, né? Que é o Tibia faz isso com estamina, né? Então se eu pôr estamina, se a pessoa jogar muito tempo, você acaba... Você não tem resultados, né? Seu personagem não consegue ter os mesmos resultados.
criar novas ocupações no jogo que sejam difíceis, né? Como minigames no Final Fantasy XIV. Introduzir a consumição de itens e fazer os itens serem perecíveis, né? Então você tem uma espada, um machado, que ele depois de um tempo quebra. Embora algumas pessoas odeiam isso. Promover novas skins para fazer as antigas obsoletas, né? E quer roupinhas no jogo e promover migração para outros servidores, né? E vários jogos permitem isso, né? Então ele cita um caso, por exemplo, do Ragnarok Online, que é um jogo que muita gente jogou, em que um Game Master sem atualização usou 691 bilhões de Zen, que é o dinheiro do jogo, que equivaliam a 112 milhões de dólares, né? Não, desculpa, 112 mil dólares. Não, agora tem que ver aqui se é milhões ou mil, mas enfim. Então, o que acontece? Tem coisas que podem fazer o jogo ficar mais inflacionado por pessoas tentando usar bots, por coisas do próprio design do jogo que fazem a inflação crescer. Então, uma coisa que Borsa necessita, por exemplo, é que a gente tem que tirar itens do jogo para não permitir um ciclo que muito dinheiro e muito in-game currency, né? E muitos itens entram no jogo e não saiam. Os itens têm que sair do jogo. Uma forma é com os itens serem perecíveis de resolver isso, né? Embora os jogadores odeiam isso. Porque você tem que. Você vai ter mais dificuldade pra ter itens, né? Porque você tem um item que dura pra sempre. Você tem um item, compra uma vez e acabou. Mas quando é perecível, aí você tem que ficar comprando toda hora, enfim. Então eu vi em alguns fóruns que as pessoas odeiam isso. Eu até citei também isso no livro, né? Mas era isso. Infelizmente, a gente não falou sobre tudo. Talvez no futuro eu faça uma parte 3. Então, até o próximo episódio.